Bem, após a conjunção, seguimos aqui para a nossa quarta operação lógica, que é a disjunção. Disjunção, com a qual vocês também já estarão familiarizados relativamente ao tema de inequações do nono ano, porque aí vocês já faziam disjunção e conjunção de condições essas que eram inequações. Bem, então a disjunção representa-se pelo V, um V, e como todos saberão, este V lê-se OU. Portanto, ao fazermos uma disjunção entre duas proposições, estamos a fazer um P ou Q, Q ou R, A ou B. Então, começamos por representar a tabela de verdade da disjunção. Tem que ser avaliada com duas proposições P e Q. Temos as tais 4 combinações de valores lógicos, ou seja, ou ambas são verdades, ou uma é verdade e outra é falsa, ou uma é falsa e outra é verdade, ou ambas são falsas. E então, a partir daqui, avaliamos P ou Q. Bem, então escutem. Para perceber aqui a tabela de verdade da disjunção de P ou Q, eu vou voltar a pensar no Zé. Ou seja, lembra-se, o Zé é aquele rapazinho que todos os dias está encarregue de fazer 2 tarefas em casa. P, ele arruma o quarto. E Q de 9, levar o lixo. Ou seja, estas são as 2 tarefas que ele deve realizar todos os dias. E no final de cada dia, o seu pai ou a sua mãe perguntam-lhe sempre: Zé, arrumaste o quarto ou levaste o lixo? Ou seja, aqui a pergunta que eu agora vou fazer é diferente. Para a conjunção, interessava-me perguntar se ele arrumou o quarto e levou o lixo. Mas agora imaginem que, tendo em conta a disjunção, o pai e a mãe, se calhar até são um bocado, menos rígidos, digamos assim, e não lhe perguntam se arrumou o quarto e levou o lixo, mas sim se arrumou o quarto ou levou o lixo. Reparem que isto supõe aqui uma grande diferença. Porque ao perguntarem se ele arrumou o quarto ou levou o lixo, significa que ele pode responder afirmativamente, pode responder verdade, bastando para isso ter feito uma das duas. Ou seja, se ele tiver realmente arrumado o quarto e levado o lixo, ou seja, se P for verdade e Q for verdade, então quando perguntam se ele arrumou o quarto ou levou o lixo, sim, ele responde verdade. Aliás, eu até fiz as duas, diz ele. Então e se ele só arrumou o quarto, mas não levou o lixo? Ou se não arrumou o quarto, mas levou o lixo? Quando lhe perguntarem se ele arrumou o quarto ou levou o lixo, bem, ele diz: olha, arrumei o quarto, mas não levei o lixo. Bem, mas fiz uma delas. Ou então não arrumei o quarto, mas levei o lixo. Então fiz uma delas. Ou seja, à pergunta: Zé, arrumaste o quarto ou levaste o lixo? Ele pode responder verdade. Porque ele, é verdade, não fez as duas, mas fez uma delas. Fez uma ou a outra. Ou seja, vocês reparem que ele apenas responderá de forma negativa, apenas responderá com falso, quando ele não tiver arrumado o quarto nem levado o lixo. Ou seja, percebam então que uma disjunção só é falsa quando ambas as proposições são falsas. Falso ou falso é efetivamente falso. Ou seja, se o Zé não arrumar o quarto nem levar o lixo, claro, se lhe perguntam se fez uma ou outra, ele não fez nenhuma. Então, essa disjunção será falsa. Ou seja, nota aqui importante a reter. Primeiro que tudo, reparem que enquanto que uma conjunção só é verdade quando as duas são verdades, quando ele arruma o quarto e leva o lixo, já a disjunção não. A disjunção só é falsa quando ele não faz nada, quando ele não arruma o quarto nem leva o lixo, porque basta fazer uma delas para já a disjunção ser verdade. Ou seja, P ou Q é falso, se P é falso e Q é falso, apenas nesta situação. Uma segunda nota que deixo aqui também, isto relativamente à disjunção entre uma proposição e a sua negação, tal como tinha comentado anteriormente. E relembro que, relativamente à conjunção, a conjunção entre uma proposição e a sua negação é sempre falsa, porque uma delas vai ser sempre verdade, outra delas vai ser sempre falsa. Em relação à disjunção, reparem que a disjunção entre uma proposição e a sua negação será sempre uma proposição verdadeira. Porquê? Porque se P for verdade, a sua negação é falsa. Ou vice-versa.
Ou seja, uma delas será sempre verdade. Então, a disjunção entre proposições negadas é sempre uma proposição verdadeira. Com base nisto, vamos então olhar para o exercício que tenho aqui preparado do mesmo documento que temos estado a olhar, que é neste caso o exercício 4, que segue exatamente a mesma linha que os anteriores. Neste exercício 4 eu digo: considera as seguintes proposições P e Q. Proposição P: 1 meio é maior que 12 elevado a 0. Proposição Q: 2 ao quadrado elevado a 3 é igual a 1 meio elevado a menos 5. Então indico o valor lógico das proposições. Bem, a linhas A, B, C, D, e ainda está aqui escondida uma linha E também. Então vamos fazer o mesmo de sempre. Ou seja, vamos primeiro avaliar o valor lógico de P e de Q. Tentem fazer isso sozinhos, parando o vídeo para tal. Relativamente à proposição P, tenho que o meio é maior que 12 elevado a 0. Bem, eu sei que 12 elevado a 0 vai ser 1. Então vou ter que o meio é maior que 1. Bem, 1 meio é 0,5. Não é maior do que 1. A proposição P é uma proposição falsa. Em relação à proposição Q de 9, bem, eu tenho que 2 ao quadrado elevado a 3 é igual a 1 elevado a menos 5. Bem, eu aqui à esquerda, no primeiro membro, posso fazer potência de potência e potência de potência multiplicamos os expoentes. Fica 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Reparem que se eu aplicar agora aqui à direita, no segundo membro, a regra do expoente negativo, eu posso rodar a base e o expoente troca de sinal. Rodo o meio para 2 e fica 2 elevado a 5. Bem, então 2 elevado a 6 não é igual a 2 elevado a 5. A proposição Q de 9 também é uma proposição falsa. Ambas são falsas. Bem, então se ambas são falsas, se conhecemos o valor lógico de cada uma delas, vamos avaliar o valor lógico destas que eu proponho nas diversas linhas. Aqui, mais uma vez, relembro, tentem resolver sozinhos e confirmem depois aqui, visualizando o resto do vídeo. Na linha A tenho P ou Q. E P ou Q será equivalente a ter falso ou falso? Bem, falso ou falso. Isto é falso, lembrem-se. Uma disjunção só é falsa quando ambas são falsas. Se alguma delas for verdade, se o Zé tiver feito alguma das tarefas, então isso vai ser verdade quando lhe pergunto. Na linha B tenho a dupla negação de P ou não Q. Bem, aqui eu vou começar a fazer uma simplificaçãozita, porque reparem, então se é dupla negação de P, efetivamente o que eu tenho aqui é P ou não Q, né? Portanto, o que eu tenho é o valor lógico de P que é falso, ou a negação de Q. Reparem que se Q é falso, a sua negação é verdade. Bem, então falso ou verdade? Verdade. Lembrem-se, disjunção só é falsa quando ambas são falsas. De seguida eu tenho P ou Q é equivalente a não P ou Q. Bem, relembra que disjunção e conjunção têm prioridade sobre equivalências, ou seja, eu primeiro tenho que resolver a disjunção da esquerda e a disjunção da direita e só depois avaliar a equivalência de ambas. Bem, reparem, P ou Q, P ou Q, olhando para a primeira linha era falso, porque era falso ou falso. É equivalente a negação de P, ou seja, se P é falso, a sua negação é verdade, ou Q que é falso. Bem, reparem que verdade ou falso será verdade, não é? Então eu fico com falso equivalente a verdade. Bem, falso não é equivalente a verdade, o valor lógico não é o mesmo. Então esta equivalência é falsa. Na linha D, tenho P ou não Q e não P. Reparem que a primeira disjunção parece entre parênteses. Pois claro, porque a disjunção e a conjunção têm a mesma ordem de prioridade. Então os parênteses acabam por me realçar ou dar prioridade à disjunção que tenho aqui e só depois resolvo a conjunção. Então eu começo com P ou não Q. Bem, P ou não Q. P ou não Q, que reparem, era o que eu tinha aqui lá na linha B. Era falso ou verdade, que dava verdade. Então P ou não Q é verdade e tenho a negação de P. Se P é falso, a sua negação é verdade. Então tenho verdade e verdade. Bem, verdade e verdade é verdade, porque lembrem-se, a conjunção só é verdade quando ambas são verdades, quando o Zé arruma o quarto e leva o lixo. Por último tenho não P ou não Q, equivalente a P e Q. Bem, se P é falso, a sua negação é verdade. Ou, se Q é falso, a sua negação é verdade. Tenho verdade ou verdade, entre parênteses, equivalente a P e Q. Bem, a falso e falso. Portanto, reparem, verdade ou verdade, bem, isto é verdade. Equivalente a falso e falso, bem, então isso é falso. Verdade é equivalente a falso? Pois claro que não. O valor lógico não é o mesmo, logo elas não são equivalentes. Então esta equivalência é falsa.
Seguimos então no próximo vídeo com as propriedades da conjunção e disjunção para podermos simplificar expressões com proposições.